A graça e a paz, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo para que nós possamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então eu quero já declarar a minha felicidade de estar compartilhando com vocês esse tempo no qual nós podemos ler a Bíblia e entender um pouco mais daquilo que Deus quer para a sua igreja, aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus quer para mim. Então, sem muitas delongas, eu quero que você já abra a sua Bíblia junto comigo. Abra na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. E nós vamos ler o capítulo 11, vamos ler dos versos 23 ao 29. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, do verso 23 ao verso 29. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o seu Santo Espírito nos ilumine, que o seu Santo Espírito nos ajude a compreender a sua palavra. É nela que nós nos debruçamos, é nela que nós temos a nossa alegria, é nela que nós buscamos o nosso auxílio. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por essa oportunidade. Amém. Meus irmãos, uma das perguntas mais recorrentes sobre a ceia é quem pode realmente ser digno de tomar o pão, tomar o vinho. Mas antes que nós possamos responder essa pergunta, eu quero que você entenda todo o contexto da Santa Ceia do Senhor. Entenda você que antes de Jesus ser crucificado, ele pede aos discípulos que fizessem os preparativos para que juntos pudessem celebrar a última ceia. Pela última vez, Jesus Cristo queria que ele e os seus discípulos estivessem juntos. Então, ele toma emprestado um cenáculo, uma espécie de um local, um refeitório, e Jesus se reúne então pela última vez com os seus discípulos. Isso é dito em Mateus, Marcos, Lucas e também João. Cristo, então, ele muda a liturgia da Páscoa e diz que o pão agora é o seu corpo. Então, ele parte esse pão em favor dos discípulos. Jesus Cristo, mais uma vez, muda a liturgia da Páscoa e agora ele diz que o vinho é o seu sangue. Então, nesse momento no qual ele pega o vinho, diz que é o seu sangue, e ele fala que ali está acontecendo, ali naquele momento do sangue, do vinho, ele diz que ali é então proposto o sangue da nova aliança. Então nós temos no cenáculo, junto com os discípulos, o início do Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele inicia-se no cenáculo, lá onde foi anunciada o sangue da nova aliança. Jesus Cristo então instituiu a ceia do Senhor. Assim como Deus Pai, ele libertou o seu povo da praga do Egito, a praga de morte, e então aquele povo sai do Egito e comemora a Páscoa. Era uma lembrança para o povo de Israel da redenção, do amor de Deus Pai. Agora, o Deus Filho, então, institui a ceia do Senhor para a sua igreja, como lembrança da sua morte em favor da redenção. O que nós temos, então, é o início do Novo Testamento, no sangue da nova aliança. Então,
Então, o Senhor Jesus, aquele que instituiu a ceia, aquele que trouxe o Novo Testamento, dá aos seus apóstolos o procedimento correto para a execução da ceia, para a execução desse sacramento, o entendimento da profundidade, entendimento no qual você e eu hoje aprendemos a ter reverência sobre a ceia do Senhor. Possivelmente, esses apóstolos devem ter repassado para Paulo, então Paulo começa a escrever sobre esse sacramento, mais especificamente no capítulo 11 de 1 Coríntios. É interessante que alguns anos depois de que Jesus institui a ceia, já na era apostólica, tudo indica que os cristãos se reuniam uma vez por semana para comerem juntos, para ter uma comunhão juntos. E durante essa festa, chamada Ágape, durante a refeição, as refeições dessa festa, era então comemorada a ceia do Senhor. Esse costume herdado lá no sacramento onde Cristo iniciou. Isso é divulgado muito amplamente em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. Essas reuniões que tiveram o nome de ágape, que é a palavra grega para amor, elas se tornaram quase que uma prática regular dos primeiros cristãos. Talvez o primeiro, segundo século. O que nós podemos dizer sobre os objetivos dessa festa é que havia um compartilhamento de alimento entre os irmãos, um acolhimento das pessoas menos favorecidas, havia a lembrança perpétua ou permanente e rotineira da lembrança do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia uma participação espiritual da morte e da ressurreição, pelo pão e pelo vinho. Entretanto, o tempo foi passando e essas festas perderam esses objetivos. E estava ocorrendo nessas festas alguns abusos. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele denuncia esses abusos. Judas, o irmão de Tiago, também na sua epístola, ele também denuncia. E agora Paulo escreve no capítulo 11, também denunciando e fazendo as mesmas acusações. É interessante que nessa carta que nós temos na mão, 1 Coríntios, Paulo ele tem sérias advertências, sérias ressalvas contra o comportamento de algumas pessoas da igreja de Corinto. Paulo realmente estava descontente da maneira como aquelas pessoas estavam conduzindo o culto. Ele estava descontente com a maneira de como eles estavam também conduzindo essas festas ágape, a forma rebelde que algumas profetisas estavam se comportando nos cultos, a falta de fraternidade e reverência e de conhecimento da profundidade da celebração da ceia. Tudo isso você encontra no capítulo 11. Você encontra também, mais para frente, no capítulo 12 e 14, o uso indevido desses dons em prol da igreja. E você encontra algo no versículo 17 do capítulo 11, que Paulo vai dizer que essas reuniões que eles estavam fazendo, isso fazia mais o mal do que o bem. No versículo 17 do capítulo 11, ele diz o seguinte: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Essas festas que deveriam estimular o amor entre os irmãos, a bondade, a instrução da palavra, essas festas foram deturpadas. Eles estavam mais estimulando as divisões, a glutonaria, a embriaguez e também a libertinagem. Essas divisões que Paulo está dizendo no capítulo 11 não são aquelas divisões que ele tratou no capítulo 1 e no capítulo 4. Aquelas divisões que alguns estavam dizendo que era de Paulo, outros eram de Pedro, Apolo e de Cristo. Isso o apóstolo Paulo já tratou do capítulo 1 ao capítulo 4, essa divisão.
O que Paulo está dizendo aqui, que essa divisão que ele fala no capítulo 11, é a divisão que os membros da igreja de Corinto, quando eles se reuniam no mesmo lugar para comemorar essa festa e celebrar a ceia do Senhor, eles estavam, na verdade, profanando a ceia, e aquele sentido ágape dessa festa não existia mais. Você pode verificar isso ainda no capítulo 11, que alguns tomavam a ceia antecipadamente, sem demonstração alguma de companheirismo ou de irmandade. Você percebe que enquanto alguns comiam, se empanturravam de tanta comida, outros ficavam com fome. Sempre os menos favorecidos economicamente. A Bíblia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai falar que outros ficavam bêbados nessas festas. Toda a importância da ceia, toda a profundidade da ceia estava sendo destruída por causa do comportamento da igreja de Corinto. Então isso nos demonstra que a igreja de Corinto perdeu o sentido real da ceia e agora eles são uma igreja egoísta. Uma igreja que demonstrava falta de cuidado com os menos favorecidos. Uma igreja que estava em contradição com o verdadeiro entendimento do que é a ceia do Senhor. Eles não entendiam o que realmente eles estavam fazendo ao dividir o pão e tomar o cálice e dividir esses alimentos com os seus irmãos. Eu quero que você lembre, meus irmãos, que Cristo, mesmo com o coração apertado, mesmo com o espírito contrito, ele se junta com os seus discípulos e na ceia ele oferece alimento aos seus discípulos. Esses discípulos que mais para frente, em algumas horas, o próprio Jesus não viu ninguém. Um negou, outro traiu. No Evangelho de João, capítulo 13, diz que, como uma demonstração de humildade, o próprio Cristo lava os pés dos seus discípulos. Então, nesse mesmo momento da ceia, entre sorrisos, entre traição, Cristo abençoa o pão, abençoa aquele momento, e ao invés de rancor, ele oferece o pão, ele oferece vinho. Essa noção da profundidade da ceia, do compartilhamento, de assistência aos mais necessitados, de ordem, de decência, no culto e também durante a celebração da ceia, os irmãos de Corinto não estavam mais pensando nisso. E possivelmente haviam esquecido ou simplesmente ignorado toda a profundidade da ceia. Eles não estavam dando o devido valor à ceia do Senhor. Paulo, sabendo então desse descaso, ele escreve então essa carta. E ele começa a dizer no versículo 23 e no versículo 24, eu quero que você me acompanhe, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Aqui no versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, Paulo pode ter recebido essas informações, o verdadeiro sentido da ceia, por dois modos. Primeiro, o próprio Cristo realmente pode ter mostrado a ele em algum momento após a sua conversão. E a outra forma também possível é que Paulo recebeu essa instrução através dos apóstolos. Nós devemos lembrar que em Gálatas 1, versículo 18, fala que Paulo esteve com Pedro por 15 dias. Talvez ali Pedro realmente passou a noção, a profundidade da ceia do Senhor. Mas independente da forma que Paulo recebeu, Paulo já entende que aquela tradição da ceia ela é instituída por Jesus Cristo e da mesma forma que ele recebeu, agora ele entrega aos irmãos de Corinto. E quando ele fala sobre a noite da traição, a noite que Jesus Cristo foi traído, quando ele cita isso nesses versículos,
Paulo está dizendo que mesmo com a traição de Cristo em desenvolvimento, mesmo com a traição de Cristo sendo já planejada e estava sendo executada, Cristo em nenhum momento oferece a sua ira. Cristo em nenhum momento oferece o seu sentimento de desprezo, o seu sentimento de cólera. Cristo não apresenta e nem trata ninguém ali na ceia com divisão. Ele dá graças a Deus pelo momento que ele está vivendo. Então ele oferece alimentos aos seus discípulos. Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Quando Paulo escreve que Jesus Cristo dizendo que fazer isso em memória de mim, tanto Cristo quanto Paulo, eles têm a noção de que Cristo está se referindo, ou se auto-referindo, como o papel substitutivo, o papel salvador, o papel propiciatório, no qual ele fez por nós na cruz. Quando ele diz, em memória de mim, é um apelo para que você e eu, e toda a igreja de Deus, possa manter o foco naquilo que realmente é importante na ceia. O propósito da morte de Jesus Cristo e a sua vitória na cruz. Paulo, então, continua dizendo nos versículos 25 e 26. Ele diz, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Eu quero que você perceba, quando ele diz no versículo 25, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança que Jesus Cristo diz, e que Paulo agora está repetindo aos irmãos de Corinto, essa nova aliança já foi profetizada por Jeremias, pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 31. O verso 31 ao verso 34 diz que essa aliança ela é nova em conteúdo, ela é nova em natureza, e essa aliança garante o perdão dos nossos pecados. Essa aliança, ela diz que Deus vai imprimir, vai escrever na nossa mente, no nosso coração, as suas leis. E qual é o motivo dessa nova aliança e dessa impressão, dessa escrita das leis de Deus na nossa mente e no nosso coração? É para que todos conheçam a Deus. Esse é um dos motivos da nova aliança, que todos conheçam a Deus. Por isso a impressão das leis de Deus na nossa mente e no nosso coração. Andarmos segundo as leis de Deus, pensarmos segundo a lei de Deus, para que todas as pessoas conheçam e saibam quem é o nosso Deus. Observe você também, no versículo 26, Paulo está dizendo que a ceia do Senhor é uma demonstração visível da proclamação do Evangelho. Diz no verso 26, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, quando você e eu, nós participamos da ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do vinho, nós estamos anunciando que Ele morreu por nós, pecadores, morreu em nosso lugar. Aquela cruz era para ser nossa. Nós estamos anunciando que Ele substituiu o meu e o seu lugar. A morte dele foi propiciatória, foi substitutiva. Nós anunciamos que Ele ressuscitou. E quando Ele diz até que Ele venha, nós temos a certeza que Ele também virá nos buscar. Essa é a proclamação da ceia. Acompanhe comigo os 3 últimos versos, 27, 28 e 29. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui nós voltamos à pergunta inicial. Quem realmente é digno de tomar a ceia do Senhor? Eu quero que você pense
em todo o contexto da carta de 1 Coríntios. E principalmente, e também, ou melhor dizendo, no contexto do capítulo 11 de 1 Coríntios. Você pode verificar que todo o contexto da carta e desse capítulo, Paulo está escrevendo que comer o pão e beber o cálice da ceia indignamente não é aquela pessoa que fica examinando a sua semana, aquela pessoa que fica examinando o seu dia, a sua vida diária com Jesus e determina pelo seu pecado ou pelo seu pecado se ele realmente pode participar da ceia ou não. Não, não é isso que ele está dizendo. É bom, é uma ótima atividade nós avaliarmos nossa semana e realmente pedir perdão aos pecados do que nós cometemos, mas determinar, pelo pecado que eu fiz durante a semana, eu ter um convívio com os meus irmãos na igreja, e eu tomar o pão e o vinho pelos pecados que eu cometi na semana, não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Se você e eu nós pensarmos dessa forma, nós não seremos dignos de realmente participar da ceia do Senhor. Em última análise, realmente, ninguém é digno. Mas nós devemos nos achegar na ceia do Senhor. Aliás, em todos os cultos. Mas na ceia do Senhor, aqui que Paulo está dizendo no capítulo 11, nós devemos nos achegar com um espírito de dependência. Nós devemos chegar sem arrogância alguma. Nós devemos confessar os nossos pecados e nós devemos crer que somente Jesus Cristo os perdoa. Somente Jesus Cristo nos salva. E quando nós tomamos o pão e tomamos o vinho, nós sabemos que a obra meritória, única, a obra cabal de Jesus Cristo na cruz nos oferece o perdão, nos oferece a salvação, porque Ele fez tudo por nós. É interessante que comer de modo indigno, aqui no contexto de 1 Coríntios, é ter as mesmas atitudes que esses irmãos de Corinto estavam tendo. Observe que no capítulo 11 ele vai falar sobre o espírito faccioso que esses irmãos estavam tendo. Esses irmãos estavam trazendo divisão à igreja, glutonaria, libertinagem, falta de decência e ordem no culto, falta de companheirismo. Eles não estavam assistindo, eles não estavam dando atenção aos mais necessitados. Eles estavam realmente profanando o verdadeiro significado da ceia do Senhor. O comentarista João Calvino, ele diz que a ceia foi instituída para nos assegurar que no corpo do Senhor, uma vez por todas, sacrificado por nós, de tal maneira que agora você e eu, nós recebemos, e ao recebermos todos os benefícios da morte de Cristo, nós sentimos a eficácia desse sacrifício, os benefícios desse sacrifício no crente. Então, o que Calvino está querendo dizer aqui é que participar de um modo digno, assim também como Paulo principalmente está querendo dizer, que participar da ceia de modo digno é atribuir a nossa salvação, a nossa libertação, o perdão dos nossos pecados, sempre a obra de Cristo na cruz. Saber o quanto nós somos pessoas pecadoras, o quanto nós somos depravados, o quanto nós fugimos do bem, o quanto nós fugimos da moral, o quanto nós fugimos de fazer aquilo que agrada a Deus. Ter essa consciência que nós somos pessoas vis, pessoas que somente têm valor em Jesus Cristo. Para que nós possamos realmente entender o sentido da ceia, temos que saber qual é a nossa posição de criatura e a posição do Deus Supremo de Criador. Você e eu só temos valor em Cristo Jesus. E a ceia nos vem dizer isso também. Observe que o mesmo Paulo escreve uma segunda carta à mesma igreja, dizendo uma verdade. Que você e eu somos somente novas criaturas estando em Cristo Jesus. Devemos participar da ceia do Senhor tendo então em mente
todo o conteúdo da nova aliança. Ter em mente que nossos pecados serão perdoados em Cristo Jesus. E que a morte de Jesus Cristo, a morte propiciatória, substitutiva, ela nos trouxe a garantia de perdão do nosso pecado e a garantia de que Ele virá para que nós, juntos, numa grande ceia, sentarmos ao lado dele e comemorarmos por toda a eternidade. Algumas considerações que eu quero fazer a ceia do Senhor é para que eu e você possamos nos lembrar perpetuamente a demonstração do sacrifício de Jesus Cristo. A ceia do Senhor é a confirmação da fé nos crentes em todos os benefícios do sacrifício de Jesus Cristo. A ceia do Senhor é a comunhão que nós temos com Ele e também uns com os outros. A ceia do Senhor é a melhor ocasião para que nós possamos refletir, possamos nos alegrar e agradecer a Deus. À medida que nós sentimos a presença espiritual do Senhor nos seus escolhidos, na sua igreja, no seu povo, a igreja deve clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. E algumas implicações para que realmente nós possamos finalizar a nossa exposição. A primeira, eu quero que você comemore frequentemente a ceia do Senhor. Na sua semana, no seu dia, sempre haverá algo que desagrade a Deus. Nós estamos vivendo num mundo que ainda não conseguimos agradar a Deus, mas o santo persevera em santidade. Quero que você entenda que na ceia nós estamos dizendo que Cristo está no crente. O pão e o vinho não se transubstancia, não se consubstancia no corpo. Isso não vira corpo. E nem o Cristo, nós entendemos que nem isso, o pão e o vinho está envolto, o corpo de Cristo está envolto dos elementos. Não, nós cremos que Cristo está no crente. Compreenda que um dos focos da nova aliança, aquela que Cristo, com o seu sangue, fala que inicia ali a nova aliança, inicia ali o Novo Testamento. Um dos propósitos, um dos focos é que um povo que conhece o seu Deus e através das leis impressas na sua mente, no seu coração, ele transmite esse Deus aos demais. Eu quero que você foque no propósito da morte de Jesus Cristo na cruz, na sua vitória por nós. E eu quero que você se aproxime da comunhão, do compartilhamento, do pão, do vinho, humildemente, sendo purificado através da confissão dos seus pecados e do arrependimento deles. Assim, você e eu, nós teremos o foco no qual Paulo quis corrigir na igreja de Corinto. E quando nós comemos o pão e tomarmos o vinho, nós anunciamos a morte de Jesus Cristo até que Ele venha e Ele virá para nos salvar. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Meus irmãos, então agora nós vamos para o participar da ceia do Senhor. E eu quero que você saiba quem pode ou não tomar a ceia do Senhor, comer o pão e beber o cálice. No capítulo 30, no artigo 8 da nossa confissão de fé, ele diz que todas as pessoas ignorantes, todas as pessoas ímpias, essas pessoas são então incapazes de desfrutar da comunhão de Cristo. São pessoas que são indignas da mesa do Senhor. O que está querendo dizer na nossa confissão é que todas aquelas pessoas que não entenderam realmente o que é a ceia do Senhor e o que é a profundidade do Senhor, não devem tomar a ceia. Não estão convidadas a participar da mesa do Senhor. Porque aquele que não tem discernimento do corpo, ele come e bebe para si juízo. Então, todas as pessoas que são ímpias e ignorantes sobre a ceia do Senhor, não têm conhecimento da ceia do Senhor, não estão convidadas a participar da ceia. Mas você que entendeu, você que sabe da profundidade da ceia, eu te convido agora então a pegar o vinho, a pegar o pão, que nós vamos então
participar da ceia do Senhor. E eu quero dizer algo para você, marido, você sacerdote do lar, você que tem a responsabilidade sobre a sua família. Agora eu quero te dar essa maravilhosa oportunidade de entregar a ceia para a sua família, de entregar a ceia para os seus filhos. E devido à situação que nós estamos vivendo de quarentena, caso o seu marido ou o seu filho não seja convertido ou não entende realmente o significado da ceia, eu quero convidar você que está nos assistindo e que está nessa condição, quero que você também se sinta convidado ou convidado a tomar a sua ceia, comer o seu pão e beber o seu vinho. Assim nós façamos. Comamos o pão. Que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia. Assim como nós comemos do pão, que simboliza o corpo de Cristo, eu quero que você também tenha na mente que o vinho simboliza o sangue. Esse é o sangue da nova aliança. Tomai e bebei em memória de Cristo. Tomamos o pão, o vinho. Façamos uma oração. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo privilégio da sua Santa Ceia, por estarmos em comunhão, a Deus, com o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo significado dela em nossas vidas, Pai, por termos parte contigo. Amém. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.